Hello, Inarushinhos, and welcome to another bonus class. Today, we are going to talk about a very interesting topic. Let me present to you the newest course, Sound Smart. I'm going to explain. Sound Smart é um curso, agora, uma sessão de aulas que a gente vai fazer para poder eu te ensinar como que no inglês você pode soar um pouco mais esperto em questão de fazer as melhores escolhas para poder a fluência vir com mais fluidez. Então, tipo assim, ao invés de você ficar traduzindo coisas na cabeça, eu vou te ajudar com esse tipo de coisa. Você vai poder soar um pouco mais fluido mesmo. O seu inglês vai fluir com diquinhas que a Teacher Bella vai passar aqui para vocês. Então vocês vão gostar bastante, porque outras pessoas já me falaram que esse tópico ele era interessante, né? Então, vamos começar falando da Lesson 1. Smart Vocabulary, Stop Translating, Start Choosing. Okay? Right. Objectives. Let's pay attention. Understand the difference between knowing a word and choosing the right word. Ok? Então, para entender a diferença entre conhecer uma palavra, entender uma palavra, mas escolher a palavra correta para o momento. Momento que eu digo é tom, ambiente. Você está num ambiente que aquela palavra que você aprendeu no seu livro da escola, que é o textbook English que a gente fala, né? Que é o inglês do livro de escola, aquele livro que você aprende lá no ensino médio. Você leu aquela palavra, será que aquela palavra ela é a palavra ideal para esse momento? Será que ela não é muito formal ou muito informal para aquele momento? Então, você aprender a observar essas coisas e escolher a melhor versão para poder você usar. Learn how tone, register and precision shape meaning. Então você vai prestar atenção aí no tom da palavra, no registro da palavra, precisão da palavra e o que que aquilo junto, né? Quando você junta tudo numa frase, o que que aquilo pode fazer e como aquilo pode transformar o significado do que você está falando. Ou até mesmo só o jeito com qual você está falando, né? Replace textbook English with natural flexible English. Esse é o melhor, que é fazer aquela troca daquele textbook English que eu expliquei para uma coisa mais natural, mais flexível. E aí é uma coisa que eu já deixo clara. O textbook English é errado? Não, gente. Tá no textbook. Ele é certo. Ele é correto. Mas será que é apropriado para certos ambientes, para certas formalidades ou informalidades? Nem sempre. Então, não quer dizer que você esteja falando errado. Você não está. Você está utilizando aquilo que você sabe no momento errado. Então, pode ser que você possa flexibilizar aquele uso. Build vocabulary that sounds real, not translated. Aí é que vem o objetivo final, que é o que a gente quer aqui no final dessa lesson. Você começar a construir um vocabulário que soe mais real, mais humano, mais dia a dia e não tão traduzido e robótico, que é o que muitas pessoas me falaram que era um problema para elas, né? Então, let's do this. Do you ever feel like your English is correct, but doesn't sound right? Então é aquela coisa que você já percebeu que algumas vezes você tá falando e percebe, presta atenção e pensa, cara, isso aqui tá bom, tipo, tá certo. Mas será que isso aqui tá, tipo, maneiro? Tá suando, tá dizendo o que eu quero dizer? Ou eu tô só falando aquela frase que eu decorei, que eu aprendi, que não sei o quê? Vamos pensar. English is not about literal translation. Eu sempre falo para meus alunos, context is very important. English is contextual, muito contextual. Então, o inglês, ele é, sim, tem coisas que você pega e lê bonitinho nos dois idiomas, mas a sua cabeça não precisa ir para esse lado de
Peraí, deixa eu pensar em português, como é que fica essa frase? Não precisa. Você tem que pegar a vibe do momento ali e do contexto da sua frase. Muitas vezes você vai ouvir algumas pessoas falando rápido, falando ali no momento e trocando certas coisas, coisas pequenas, tipo conectivos e preposições pequenas, mas que no contexto geral elas não fazem tanta diferença para aquele momento informal. Então, por isso que eu falo, the word you choose shows who you are, how you feel, and what tone you want to create. So, for example, if I say, I am aware of the problems. I'm aware of the problems. Eu estou ciente dos problemas. Very formal, very formal. Now, if I want to sound informal and friendly, I will say, I got it. I got it. Tipo assim, eu saquei. Entendeu? Eu tô me comunicando, dizendo que eu entendi aquela questão do problema, aquela questão que a pessoa tá falando, mas eu me comuniquei de dois jeitos diferentes. No primeiro, I'm aware. Eu estou ciente. I'm aware. No segundo, I got it. Que é o mesmo sentido, se você parar para pensar, da frase, mas com palavras totalmente diferentes para expressar esse sentimento. Let's talk about the secret behind sounding natural. Situation. Eu botei várias situations, many situations. For example, asking for information. Textbook word, it's ask, which is totally fine. Tá tudo certo. But if you want to use a smarter and formal word, you can say inquire or wonder. This is the formal, polite tone. Inquire, not ask. Help someone. You could use help. That's totally fine. Tudo certo também. But also assist or give a hand. The first is formal, and the second is friendly. It's an expression, okay? Look at something quickly. Look, very okay, but glance, very neutral, also a little bit formal. Glance. Check out, casual, idiomatic, phrasal verb. A gente conversou sobre eles. Say something again, repeat or say again, right? You could say again, or repeat, which is more polite, go over again. So go over something. It's natural and idiomatic and friendly and cool, edgy. Yeah. That's because English is not about translation, it's about selection. So pay attention to your surroundings and see if that word fits the vibe. Do I need to say glance or can I say check it out? I can say check it out. It's informal. I'm with my friends. It's a casual situation. The word you choose shows how you feel and how the environment reflects what you say, right? It's a tone you want to create. Do you want to sound formal to your friends? Do you want to sound like a politician all the time? No, that's not likely. Sometimes we just want to sound casual, and there are differences for that. There are different words, different elements that we could use. Register. Formal, neutral, informal. 3 registers that we have to pay attention to. Different situations call for different tones. Example, we have formal, neutral, and informal. The context, for formal is a job interview or a presentation. For neutral, everyday polite English. Someone you don't know, né? Alguém que você não conhece, você tem que ser mais educado. Informal, texting or casual talk with your friends, family, close relatives, people you know, colleagues, something casual.
First sentence, job interview. I would like to inquire about the position. Very formal. Neutral. I'd like to ask about the position. Informal. Hey, just checking about the job. Very informal. So, just checking about the job. The three sentences say the same thing. Elas falam a mesma coisa. Elas passam a mesma mensagem, porém de formas diferentes. No formal, a gente usa palavras que você conhece de um vocabulário mais literal, vamos dizer. Tipo assim, ele é mais literal, você consegue entender o que cada palavra está fazendo na posição que ela está. Muito pouco se junta, né? Se contrai, não contrai quase nada. Você vê que ali naquela frase não contraiu nada, porque contração já é uma coisa considerada mais informal ou neutra, porque no dia a dia também se usa bastante, mas numa questão formal, ela é pouco usada, as contrações. Então, você vê todas as palavras ali na frase, e você vê uma estrutura mais politizada, mais educada. O would ali é uma coisa mais educada, né? A gente usa, ao invés de want, ao invés de want, a gente geralmente usa o would like, né, no inglês, para poder passar essa coisa do quero, mas não é quero, é gostaria. Então é uma coisa mais educada. Porque o want, ele tem essa vibe meio de tipo, pá, sabe? I want. Essa vibe. Então, sim, tem diferença. São formalidades diferentes, são tons diferentes. Então, você escolhe o tom que você quer passar na hora, naquele momento, naquela situação. Choose, don't translate. It's not completely wrong thinking, how do I say this in English? But start thinking, what kind of tone do I need here? É aquilo que eu falei. Tá tudo certo se você precisar, no começo, pensar no... como é que eu falo isso em inglês? Tudo certo. Mas quando você vai elevando, que é a ideia aqui, a gente tem que pensar mais, tipo assim, qual é o tom, qual é a vibe que eu tô querendo passar nesse momento? É uma coisa mais formal? É uma coisa mais informal? Então, olha só a diferença aqui. Portuguese thinking, ajudar alguém. Help someone, literal. But, if you want to sound less literal, you could say, give someone a hand. It's a friendly and idiomatic version. Assist someone if you want to sound more formal. It depends on the environment. Example 2. Portuguese thinking, olhar algo. Look something or look at something, que no caso seria o correto. Look something is wrong. Look at something is correct. Smarter version, take a look at something. Neutral. Not idiomatic, very neutral. Check it out. More casual. Idiomatic. Check it out. Check it out. Fergie. Well, let's read this text. Can you help me with this report? Sure, I can give you a hand. Thanks. I was just checking out your draft. It looks great. Awesome. Let's go over it one last time before sending it. Notice how the tone changes without changing the meaning. Então, tipo assim, o tom ele muda. O tom aqui, na primeira frase, é bem neutro. Can you help me with this report? Dá uma ajuda aí? Você pode me ajudar com esse relatório? Sure, I can give you a hand. A pessoa deu uma abertura ali, né? Para poder deixar aquilo mais casual. Thanks, I was just checking out. E aí, a partir daí, ficou super casual a conversa, né? Não ficou uma coisa mais tão séria. Então, você vê que vai mudando o tom da conversa. Você vai perceber a mudança de tom. Let's take a look at the synonyms, smart synonyms. Basic words. Say, think, help, get, and tell. The upgrade. Mention or point out. Say, think.
believe or suppose. Help, assist or give a hand. Get, receive, obtain or gain. Tell, inform or let someone know. Então, a gente tem tons diferentes. Eu coloquei a barra para vocês entenderem a diferença do tom. Então, a gente tem tons soft, mais suaves, polite, mais educados, né, mais formais, formal. Nem sempre o que é formal é educado, porque são palavras diferentes. Mas, normalmente, o que é formal é mais educado, né? Entre aspas. Mas você tem palavras mais simples, que não são tão formais, mas que são polite, né? Educadas. Tipo believe, né? Que é uma palavra simples, não é uma palavra super formal, uau, né? Então, vamos read the examples. I'd like to mention something. I'd like to mention something. I suppose that's true. I believe that's true. Can you give me a hand? Can you assist me? She obtained her degree in 2024. She received her degree in 2024. I'll let you know later. I'll inform you later. Same meaning, a little change, a small change, né? Então, o mesmo significado, uma mudança muito irrisória de palavras. Speaking challenge. Dessa vez eu deixei legal para vocês. Rephrase these sentences in a smarter way, usando essas trocas inteligentes. I need help with this file. I want to know about your project. I'll tell you when it's ready. Look at this presentation again. Então, elas são frases bem neutras ou diretas, e eu quero que vocês tentem transformá-las. Pode transformar tanto para uma coisa mais idiomática, quanto para uma coisa mais formal, mais politicamente correta. Não sei se é essa a expressão. Mas vocês entenderam, uma coisa mais formal, né? Então, vocês escolhem, vocês vão ler a frase e vão pensar, essa frase ela já está bem neutra, ou bem formal, eu vou botar para informal. Ou se ela tiver, a maioria está mais neutra. Você pode escolher para qual lado você vai pendurar. And that's it. See? This is a nice, interesting topic que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tópico. Essa aulinha foi um pouquinho maior, mas as outras aulas vão ser mais resumidas, porque sai 2 vezes na semana, mas foi um introdutório do tópico, né? E vocês vão gostar bastante. Kisses from Teacher Bella. See you next lesson.